prazer em estar com os irmãos nessa noite, para junto nós prestarmos a Deus um culto de louvor, de adoração, porque nós entendemos que o Senhor é digno de receber a honra, a glória e o louvor para todo o sempre. É uma alegria para mim poder cooperar com esta obra, com essa igreja, com o 25º aniversário da UACADESC. Minha gratidão ao pastor da igreja, ao pastor José Pedro, à sua esposa, pastor Edinar, aos demais pastores, entre os quais eu destaco o pastor Anderson, que me fez o convite, juntamente com todos os coordenadores dos adolescentes do campo. Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias, por gentileza, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vamos fazer a leitura de dois textos bíblicos, e o primeiro texto que nós iremos ler é o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e logo após nós iremos ler o capítulo 19 do livro do Êxodo, a partir do versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 4. Os que acharam o texto, por favor, digam achei. Diz assim a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Êxodo, capítulo de número 19, por gentileza. Livro do Êxodo, capítulo de número 19, a partir do versículo 16 até o versículo de número 19. Os que acharam o texto, por favor, digam achei. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Quantos podem dizer amém pela palavra do Senhor? Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. É óbvio que, após a leitura desses dois textos bíblicos, uma pergunta esteja norteando todos aqueles que me ouvem nesta noite. Qual é a relação de ambos os textos com a temática que envolve o 25º Congresso da UACADESC, que trata sobre o reino de Deus como sendo a nossa prioridade? E é óbvio e natural que a priori, a princípio, nós não vislumbremos relação direta desses dois textos com o tema, repito, que norteia esta reunião, este congresso.
Mas quando nós nos debruçamos sobre o texto bíblico, não apenas para lê-lo, mas também para estudá-lo, pesquisá-lo, investigá-lo, inquiri-lo, obviamente que nós acabamos por perceber quão próximo da temática que envolve este congresso esses dois textos estão. Visto que ambos os textos dizem respeito a um momento de manifestação do sobrenatural de Deus a um povo que ele estava constituindo para si, para manifestar a virtude do seu poder como um povo escolhido, como uma propriedade exclusiva sua. Se nós observarmos o versículo que antecede, pelo menos um versículo que antecede os 4 versículos que lemos aqui nesta noite, a saber, o versículo de número 8 do capítulo de número 1 do livro dos Atos dos Apóstolos. Todos nós nos lembraremos deste texto, que diz que o próprio Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos acerca da imprescindibilidade de permanecerem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, e a partir de então, eles tornar-se-iam testemunhas de Jesus Cristo, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e confins da terra. E quando chegou no capítulo de número 2, versículo 1 ao 4, o Senhor vai manifestar de modo sobrenatural na vida daqueles que permaneceram em Jerusalém, marcando sobrenaturalmente aquele povo que ele disse: vocês serão para mim propriedade peculiar, vocês serão para mim testemunha. E entenda bem que testemunha, pelo menos nesse texto, aponta para um campo jurídico que nós podemos observar nos dias atuais, tendo em vista que a palavra testemunha origina-se do termo grego martírios, e Cristo estava dizendo que todos aqueles que tornar-se-iam suas testemunhas deveriam estar dispostos, deveriam estar com os corações ávidos, desejosos, para que, se necessário fosse, tivessem de ser martirizados por amor ao nome de Jesus Cristo de Nazaré, por amor ao reino de Deus que deveria ser prioridade na vida deles. Deus estava marcando, escute-me pelo menos os 10 primeiros minutos com essa tranquilidade. Deus estava marcando de maneira sobrenatural aquele povo que ele escolheu para si. Quando nós voltamos, irmão Felipe Brasil, os nossos olhos para o capítulo 19 do livro do Êxodo, versículo de número 5, o texto sagrado vai nos dizer que o Senhor, por meio da boca de Moisés, proferiu as seguintes palavras: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, sereis para mim dentre todos os povos um povo escolhido, propriedade exclusiva, um reino santo e sacerdotal. Em outras palavras, escute-me, eu sei que você gosta do fogo, mas deixa eu introduzir o negócio. Deus estava escolhendo um povo para si. Deus estava formando um povo para si, dizendo: vocês me serão propriedade exclusiva, vocês me serão povo meu, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E quando chega a partir do versículo 16 até o versículo 19, Deus vai marcar sobrenaturalmente este povo. E quando Deus marca sobrenaturalmente esse povo, os dois textos que estão separados, divorciados, por uma lacuna de tempo de mais de 1000 anos, por contexto cultural, geográfico, histórico, díspares, divergentes, eles acabam se unindo, acabam se tornando amigos, acabam se tornando companheiros. Acabamos por perceber uma relação intrínseca entre esses dois textos. Notem que Deus estava nos dois textos formando um povo para si. A grosso modo, na Bíblia, podemos dizer que o povo nos dias atuais se chama igreja. E aí eu quero tornar a mensagem didática e não tão teológica ou não tão engessada. E para tanto, eu vou nomenclaturar ambas as igrejas que aparecem neste texto, contemporaneizando o mesmo.
A primeira igreja do livro do Êxodo, capítulo 19, em razão dela estar reunida no deserto chamado Sinai, nós vamos chamá-la de igreja do Sinai. Quando nós olhamos para o outro texto, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e percebemos que o local onde eles foram marcados sobrenaturalmente era um lugar chamado cenáculo, nós iremos, portanto, chamá-los de igreja do cenáculo. Temos duas igrejas, igreja do Sinai versus a igreja do cenáculo. No 3, para você não dormir, você repete igreja do Sinai versus igreja do cenáculo. 1, 2, 3, igreja do Sinai versus igreja do cenáculo. De antemão eu já lhe digo, uma era do reino e a outra não era. Quando nós olhamos superficialmente, escutem-me, para essas duas igrejas, repito, superficialmente, aparentemente, genericamente, nós vamos perceber uma similaridade, um parentesco, uma paridade entre essas duas igrejas. O que a gente vê na igreja do Sinai, a gente também percebe na igreja do cenáculo. Ou o que a gente percebe na igreja do cenáculo, de antemão já havia acontecido na igreja do Sinai. Se não percebam, a igreja do Sinai, ela foi formada, ela iniciou a partir da marca do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta de cada hebreu no Egito. De igual maneira, a igreja do cenáculo, ela também surge, ela nasce a partir da marca do sangue do Cordeiro. Um dos pastores, um dos líderes da igreja do cenáculo, escrevendo a primeira carta, que se chama Pedro, ele diz a partir do versículo de número 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de um cordeiro imaculado e incontaminável. Eles estão dizendo que a igreja nasce, a igreja surge a partir da marca do sangue do Cordeiro. Segundo, quando nós olhamos para a igreja do Sinai, nós percebemos que aquela igreja, ela foi escolhida para anunciar, para trazer o Filho de Deus ao mundo, a saber, o Messias prometido. Quando olhamos para a igreja do cenáculo, ela também foi escolhida para trazer, para propagar, para difundir, para pregar, para propalar o Filho de Deus ao mundo. Quando nós olhamos para a igreja do cenáculo, nós vamos perceber que os membros dessa igreja, eles estavam reunidos em um mesmo lugar, em um mesmo local, de acordo com o versículo de número 1. Este período em que eles se reúnem no mesmo local era o mês de Abib. O mês de Abib era o mês de março e abril, era o período da festa de Pentecostes, ou seja, o lugar onde eles se reuniram, o lugar onde eles estavam organizados, era durante a festa de Pentecostes. Quando nós olhamos para a igreja do cenáculo, é exatamente a mesma coisa que está acontecendo. O texto diz: e no dia dos Pentecostes, estando eles reunidos no mesmo lugar. Quando nós observamos a igreja do Sinai, nós notamos que aquela igreja, elas caminhavam, ou melhor, os membros daquela igreja, se é que assim posso chamar, eles caminhavam em direção à terra prometida. Só que a terra prometida deles era a Canaã terrena. A igreja do cenáculo também caminhava em direção à terra prometida, mas a Jerusalém celestial. Escute, você que gosta de Bíblia, Canaã nunca foi símbolo, nunca foi protótipo, nunca foi sombra, nunca foi figura do céu. O que é figura do céu é a Jerusalém, que um dia ela deixará de ser apenas terrena e tornar-se a Jerusalém celestial, para onde eu, você e nós seremos levados por aquele que há de voltar para buscar a sua igreja. Vai começar a esquentar já. Continuando, o texto diz, meu amigo pastor Anderson, que a igreja do Sinai, quando estava reunida, eles ouviram um som que veio do céu, um sonido de buzina muito forte. A igreja do cenáculo, ela também ouviu um som que veio do céu, como de um vento veemente e impetuoso. A igreja do Sinai, ela não ouve apenas o som que veio do céu, ela vê o fogo que desce do céu, porque Deus desceu sobre o monte e o monte pegou fogo. A igreja do cenáculo também experimentou o fogo de Deus, porque Deus desce e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. A igreja do Sinai, ela não só conhece o som que vem do céu,
Ela não só conhece o fogo que vem do céu, ela também conheceu o terremoto que veio do céu, porque Deus desceu no monte e o monte saculejou e estremeceu. E a Bíblia diz que a igreja do cenáculo, ela também experimentou o terremoto de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz que tendo eles orado, o lugar em que eles estavam saculejou, estremeceu, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a Bíblia diz que 2 pastores, 2 líderes da igreja do cenáculo, a saber, Paulo e Silas, estando presos numa masmorra, ouvindo eles o canto, o louvor que estava sendo entoado, aquele que estava sentado no trono, aconteceu também um terremoto que abalou os alicerces da prisão e eles foram soltos. Escute, essa igreja, ou as 2 igrejas, durante o mesmo período, elas receberam aquilo que a gente conhece como Torá. A igreja do cenáculo do Sinai recebe a lei, a Torá escrita. Quem gosta do hebraico sabe que Torá significa aquilo que vos ensina, aquilo que vos guia, aquilo que vos conduz. E aí quando a gente chega na igreja do cenáculo, o próprio dono da igreja disse: eu enviarei o outro, o Consolador, que vos guiará, que vos ensinará e que vos fará lembrar de tudo que eu ensinei. A Torá que agora eu vou entregar a vocês não é mais numa tábua, agora é dentro do coração. Se parece ou não se parece? São similares ou não são? São. Merecem os nossos aplausos ou não merecem? Merecem. Mas eu disse olhar superficial. Já vamos começar. Olhar superficial. E lamentavelmente eu preciso lhes dizer que em razão de um olhar superficial, a gente acha que uma coisa é reino quando não é reino, é império. Por conta de um olhar superficial, a gente acha que um movimento, ele é avivamento quando não passa de barulho. Por conta de um olhar superficial, meu pastor José Pedro, tem um monte de igreja parecendo igreja, mas não são mais igrejas, são empresas com cara de igreja. Em muitos lugares por aí está tendo festividade, congresso de jovens, mas não tem mais pregação bíblica. Agora é workshop, agora é palestrinha para jovem, mas o que liberta, o que transforma ainda é a pregação do evangelho e não coach. Mas estão chamando coach de pregação, estão chamando coach de pregador. Nada contra os profissionais da área, mas aqui não funciona coach. Coach funciona na tua empresa, coach funciona no seu negócio. Aqui obreiro ainda se faz no deserto, aqui obreiro ainda se faz na escola de Deus do sofrimento. Pregador ainda aqui não se faz em sala de seminário e comprando livro. Pregador ainda se faz aos pés dos apóstolos, observando como é. Ai, o terremude da camandarabarasúria. O nosso problema é o olhar superficial. Isso aqui não diz que ninguém é crente. Impostação de voz não diz que ninguém é crente. Milhões de visualização no YouTube não diz que quem cantou e postou o vídeo é crente. Igreja lotada não diz que é igreja séria. O nosso problema é olhar superficial. E por conta de olhares superficiais, homens de Deus quase destruíram propósitos eternos de Deus. Lembro-me de Samuel. Não confunda. Abre aqui, por favor, por conta da deficiência. Não confunda Samuel com Rafael. Samuel era mais crente, muito mais. Orava mais do que eu, buscava Deus mais do que eu. E um dia o Eterno disse: Samuel, homem de Deus, que a Bíblia chama de profeta, que desde Dan, norte, até Berseba, sul, nenhuma de suas palavras caíram por terra. Deus cumpriu todas. Só que agora o Eterno diz: pega o vaso de azeite e enche e vem.
E aí Samuel chega na casa de Jessé, o belemita, para ungir um adolescente, se fosse na cultura ocidental. Porque Davi tinha uns 13 anos. Só que 13 anos no Oriente é maior de idade, 13 anos aqui é menor de idade. E aí chega Samuel para ungir. E aí ele olhou para Eliabe com um olhar superficial e disse: certamente perante mim está ungido do Senhor. E aí eu vejo a cena. Dobra o joelho, meu filho. O óleo vai ser derramado sobre a tua cabeça agora. Mas ao mesmo tempo parece que eu ouço uma voz do céu gritando: Samuel! Samuel! Só que Samuel era profeta obediente, porque profeta que não obedece não tem autoridade para falar. Profeta que marcha, mas não obedece, não é profeta. Profeta que roda, mas não obedece à direção de Deus, não é profeta. Profeta que roda, mas passa cheque sem fundo, não é profeta. Profeta precisa ter palavra e sensibilidade para ouvir o que o Eterno fala. E Samuel parece que estava recobrando o que Deus falou com ele na infância: Samuel, Samuel. E ele disse: fala que o teu servo ouve. E aí ele ouve: não é este. Eu não olho como você vê. Você vê? Que bom que Samuel não ungiu. Porque o que tem de gente ungida que Deus não mandou ungir. O que tem de gente pregando por aí porque aprendeu que pregar dá dinheiro. O que tem de gente cantando por aí porque aprenderam que cantar agora traz retorno financeiro. Eu tenho uma palavra para entregar essa igreja. Não é a aparência, não é a tua vontade, ainda é a vocação do rei do reino na terra. Não é? Abaixa teu chifre. Lembro-me de Mical, mulher de Davi, que numa certa ocasião estava na janela, e Davi trazendo a arca, dançando e bailando, e disse ela da janela com um olhar superficial: está lá Davi entre 2 vadios. Em outras palavras, está Davi sensualizando. O problema de Mical é que ela não tem olhar espiritual para perceber quando é dança na presença de Deus e quando é dança para arrancar a cabeça de profeta, como fez Salomé. O problema é de quem fica da janela e não desce para o culto, é que acaba enxergando o pecado onde não tem. O problema é que quem fica na janela e não entra no meio do fogaréu é que reclama de quem marcha. Eu tenho uma palavra de Deus para as Micais dessa noite: é melhor Davi bailando e dançando aqui do que dançando ontem à noite no Sandy Júnior. Pelo amor de Deus, deixa o garoto rodar, deixa o menino rodar, deixa celebrar. O que você quer, pai? O que você quer, mãe? Que o teu filho fica gritando com Sandy Júnior, com fitinha na cabeça? Deixa ele dançar no meio da procissão, deixa bailar no meio da glória. É melhor dançando do que adulterando, é melhor dançando do que fornicando, é melhor cultuando do que mentindo. Sabe o que me deixa intrigado? É que tem gente que critica os adolescentes que marcham, mas estavam ontem lá, pagaram R$300 no ingresso e querem reclamar de quem está aqui dentro hoje pulando na presença de Deus. Me lembro de Geazi, olhar natural, cercado na cidade de Dotã. E aí ele disse ao seu senhor Eliseu: ai meu senhor, estamos cercados pelos carros, cavalos e exércitos. E aí Eliseu vai dizer para ele: Geazi, maior é aquele que está do que aquele que está contra nós. Olha a oração de Eliseu para você achar que eu não estou fugindo da mensagem. Ó Senhor, peço-te que abra os olhos do moço para que ele veja. E abrindo os olhos, viu carros e cavalos de fogo. Mas eu dou um exemplo ao inverso. Esses 3 exemplos que citei, Samuel, Mical e Geazi, eles enxergavam naturalmente, mas em algum momento não tiveram um olhar espiritual.
Mas um exemplo ao inverso é do profeta Aías, avançado em idade, quase cego. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, do 1 ao 7. E aí tinha um rei na época chamado Jeroboão, um homem desviado. E aí ele vai dizer à mulher dele, que a Bíblia não cita o nome: mulher, veste-te, disfarça, coloca Mary Kay, coloca a melhor roupa que você tem, e vai até a casa do profeta, para saber o que vai acontecer com o nosso filho Abias. E vai ela, toda serelepe. Só que à medida em que ela ia, o Deus do profeta, que não enxergava, desceu e disse: Aías, eis que a mulher de Jeroboão vem a ti disfarçada. E detalhe, sabe como ela estava indo? Levando 10 pães, levando bolo, levando mel. Porque tem cara de pau por aí achando que ainda compra boca de profeta com mel, com pão e com bolo. Profeta não se intimida com tamanho de igreja. Profeta não se intimida com oferta que ganha por aí. Profeta que é profeta ainda entrega o que Deus manda. E quando aquela mulher foi chegando na porta da casa do profeta, o texto diz que ele ouviu o ruído dos pés, porque crente ainda se conhece pelo barulho que os pés fazem. A forma como eu ando determina quem eu sou. Não é o que eu prego, não é o que eu canto, é como eu ando. E aí quando ela chega, ele grita: cego, entra, mulher de Jeroboão, por que tu vem a mim disfarçada? Eu gosto daqueles corinhos antigos, sapatinho de lã, porque tem gente que vem com sapatinho de lã achando que engana. E eu gosto daquelas irmãs antigas, simples, que não sabiam distinguir o glória com L e com glória do R, que não sabiam e não sabem até hoje o que é dó, o que é ré, o que é mi, o que é fá. Mas eram mulheres que quando oravam, oh meu Deus do céu, não tinha adúltero que ficava de pé diante daquelas mulheres. Quando alguém pegava no microfone em pecado, elas davam aquele grito no fundo da igreja: epa, 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 pode largar o microfone. E hoje tem gente no lesbianismo, na homoafetividade, testando, achando que está passando batido. O céu ainda te vê, e ainda tem profeta na terra para denunciar. Terremarassúria, Teiocanasuri Maraio Tebra, Elaia Loquemanarassúria. E aí tem gente dizendo: vou botar na justiça. Pode colocar. Ainda tem gente que tem coragem para entregar o teu pecado. Deixa só, deixa só, deixa só. É noite de conserto, é noite de conserto. Terremarassúria, chega de pecado na igreja. Chega de gente que usa cocaína cantando e pregando, e adolescente vibrando. Eu lhes convido esta noite a trocar o olhar superficial, natural, pelo olhar espiritual. Retire os óculos da naturalidade, coloque os óculos da espiritualidade, e olhe para essas duas igrejas com um olhar inquiridor, prescrutador, sondador, e você vai perceber que essas duas igrejas não têm nada a ver uma com a outra. Aparentemente são semelhantes, mas quando a gente analisa, são diferentes. O problema é que hoje tem muita coisa que parece pregação, mas não é pregação. Parece culto, mas não é culto. Porque eu não consigo entender que um lugar se tornou um ambiente de culto quando enfeitam a igreja com bandeira de Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Eu não consigo entender que é culto quando coloca um cabo de aço e alguém para descer no cabo de aço. Eu não consigo entender que é culto colocar uma moto em cima do altar e fazer malabarismo com a moto. O nome disso não é culto, é entretenimento. E se você quiser entretenimento, vai no Teatro Miguel Falabella. Igreja não é para entreter, igreja é para educar, para transformar, para pregar a palavra. Culto não é show, culto não é brincadeira, culto não é picadeiro para palhaço fazer graça. Culto ainda é para pregar, orar e
gostei quando o pastor José Pedro falou: aqui é Santa Cruz. Na verdade ele estava querendo dizer: aqui a gente ainda usa a Bíblia impressa. Tem lugar por aí que não precisa mais de Bíblia. Tem lugar por aí que jovem e adolescente pode vir do jeito que quiser e permanecer do jeito que quiser. E ainda diz: está top lá, pastor, o negócio está céu baixinho. Que céu baixo é esse com um monte de pecado dentro da igreja? E aí quando a gente olha para essas duas igrejas espiritualmente, nós vamos perceber que elas são diferentes. Por exemplo, a igreja do Sinai era uma igreja que tinha um monte de murmurador que não queria adorar. Por qualquer coisa reclamava ao pastor da igreja. Era melhor que tivéssemos morrido no Egito. Mas a igreja do cenáculo, ela não parava de adorar, porque ela entendia que ela foi criada para o louvor daquele que é o rei do reino. A igreja do Sinai era uma igreja que por qualquer motivo queria retroceder, por qualquer coisa queria procurar o pastor e entregar a credencial. A igreja do cenáculo não. Diante de qualquer ameaça, ela dizia: nós vamos continuar. O Sinédrio pegou Pedro e João e disse: nega! E eles falaram: aquilo que temos ouvido e aquilo que temos visto é o que nós continuaremos a pregar. Nero achou que iria parar a igreja, e tantos outros após dele também. Mas nem as guilhotinas, nem tampouco crente queimado no azeite para iluminar o Coliseu de Roma, muito menos crente vestido com pele de ovelha, colocado dentro da arena para lutar com o leão, fez a igreja decar, retroceder, renunciar. Nem Stalin, nem Hitler, nem Mussolini. E você acha que o STF vai parar a igreja? Você acha que o Senado vai parar a igreja? Você acha que alguém fará a igreja retroceder? Eu vim aqui como profeta também para dizer: a igreja continuará marchando, 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 porque é chegado o reino dos céus, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino dos céus. Ei, pé no chão. Fica preocupado que a gente precisa de presidente cristão? Não precisamos não. Não precisamos de vereador, escute, calma. Não precisamos de vereador. Não precisamos de deputado federal, nem estadual, nem prefeito, nem senador para defender a igreja. Esses homens a gente precisa para nos representar como cidadãos, não para representar a igreja. Igreja não precisa de representante. Igreja não precisa de alguém para advogar em favor dela. Quem se elege com essa túnica está mentindo, porque o dono da igreja falou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela marcha, ela marcha, ela marcha, ela marcha. Protege a igreja, é Ele que guarda a igreja, é Ele que não dorme, é Ele que não tosqueneja, é Ele que não dormita. O presidente vai dormir daqui a pouco, mas o trono de Deus não para, não para, não para. Quem pode adorar? Quem pode adorar? A igreja tem dono, ela foi comprada com... Ô irmão, a glória de Deus vai tomar isso aqui, viu? Aleluia! E calabarachuri me calaia. Receba, 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 receba agora o peso da nuvem que desce, o peso
peso da glória que desce. A igreja está guardada nessa glória. A igreja está protegida debaixo de glória. Maia, Toremahaçuia, Belecomuni que atacomuni, terremudi que catacomote keminaçuia, Lorocomote camanu que é terremudi baragadore barraia, Oloria tacomina sebra, Lobidi que ataloquema, Loxidi que narraduri bireta, Lobidi que tacanote, Lobidi que anote pra canote pra. Agora, agora. Seja cheio agora. Você não vai negar ele na escola. Você não vai negar ele na faculdade. A igreja vai marchar. A igreja vai marchar. Receba essa carga. Receba esse revestimento. Para pregar, para louvar, para testemunhar, para morrer por amor à causa. Eu preciso seguir com a mensagem. Não é vaidade. Eu ainda estou na introdução. Pastor Anderson sabe, pelo fato de ser ensinador, eu tenho, não é que o tempo seja pouco, eu tenho dificuldade em pregar em pouco tempo. E o pouco tempo para mim é muito tempo, que é 1 hora. 1 hora dá para pregar muita coisa, é porque eu tenho dificuldade. Mas eu vou entregar 9 horas com tudo. Mas escute aqui. Eu não sou pregador fast food. Calma, a gente vai de passo a passo. No passo do gado e do menino a gente chega lá. Terceiro, a igreja do Sinai olhava para os gigantes que deveriam enfrentar. Por isso que eles voltam com os cachos dizendo: tem gigante na terra. A igreja do cenáculo nunca olhou para os gigantes que haveria de enfrentar. Olhava para o autor e consumador da fé e avançava. Em último lugar, a igreja do Sinai pensou que poderia herdar a promessa de qualquer maneira. Mas a igreja do cenáculo entendeu que para herdar a promessa, Atos 1,14, tem que ter boca no chão, rosto no pó e oração. Mas irmão Rafael, essas duas igrejas, elas são diferentes, porque uma tem, a outra não tem, uma faz, a outra não faz. Não apenas por isso, elas são diferentes por causa das motivações por detrás da fachada. O que nos torna diferente não é o que a gente faz, é com que motivação a gente faz. Tem gente que faz a coisa certa com a motivação errada, que se torna errado. Elas eram diferentes por conta da motivação. De nada adianta, com respeito, a orquestra está bem ensaiada se a motivação não for glorificar a Ele. De nada adianta o sermão estar bem estruturado como o meu está, mas se a motivação não for alcançar os corações e sim levar o caixa da igreja para casa. Não adianta cantar bem, imprimir os melismas, os graves, os agudos, os seus falsetes, se a foco não é glorificar a Deus e sim aparecer. O que mais Deus leva a sério é a motivação do coração. O que faz Deus derramar a sua glória num culto não é como o culto de fato está acontecendo, no sentido de estar bem organizado, ou se nós estamos bem arrumados, é com que motivação a gente veio para cultuar. Se a motivação é sincera, é pura, é verdadeira, a glória desce. Mas se a motivação é carnal, terrena e diabólica, o céu se fecha. Eu já vou até desligar o meu esboço. Que é aqui que eu quero pregar. Em razão das motivações, em que igreja eu e você estamos? A do Sinai ou a do cenáculo? Qual é a igreja que prioriza o reino?
A do cenáculo. Qual é a igreja que não tem o reino como prioridade? A do Sinai. Deixa eu lhe dar um alerta. Dos membros da igreja do Sinai, ninguém entrou na terra prometida a não ser Josué e Caleb. Então, se você porventura se enquadrar em 5 coisas que falarei e terminarei no tocante à igreja do Sinai, se preocupe, porque você está em tudo, menos no reino. Mas se você estiver nos 5 pontos da igreja do cenáculo, alegra o teu coração, porque você vai ouvir: entra no gozo e no reino do seu Senhor. Em primeiro lugar, agora fundamentado em Êxodo capítulo 32, não precisa abrir. A igreja do Sinai, ela viu o libertador subir, Moisés, protótipo de Cristo, e uma nuvem o encobrir nas alturas. A igreja do cenáculo também viu o libertador subir, Atos 1:10, ele subiu, a nuvem o encobriu nas alturas, e 2 anjos falaram para os galileus: varões galileus, por que estás tristes? O mesmo que vocês viram subir é o mesmo que vocês virão descer. Só que a igreja do cenáculo manteve a chama pela volta do libertador, mas a igreja do Sinai, em Êxodo 32, está lá escrito que ele subiu, e eles começaram a dizer: ele não vai voltar, está demorando muito, não vai voltar, não vai descer. Mas a igreja que prioriza o reino entende que o princípio fundamental do reino é este que declaro: ele voltará para buscar a sua igreja. E esta é a mensagem principal. Esta é a mensagem principal. Me dá o microfone sem fio, que eu já vou caminhando. É Maia Suri Amaragassuri Atarabahaia. Aleluia. Deixa assim, sonoplasta, que está ótimo. Eu uso o microfone pedestal porque eu tenho uma deficiência, não parece, mas eu quero dar lugar aqui, mesmo com a limitação do microfone. Mas escute aqui essa noite, escute nessa noite a mensagem que ainda deve prevalecer no altar de uma igreja que prioriza o reino. É a mensagem que Daniel Berg e Gunnar Vigre pregavam: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e em breve voltará para buscar a sua igreja. Eu não vim trazer nada de novo, eu vim aqui lhes entregar que quem prioriza o reino está declarando no seu coração: volta, 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 volta. É simples saber se nós somos da igreja do reino ou não. Jesus é quem vai dizer. A boca fala do que o coração está. Não tem igreja por aí. A minha Bíblia é um pouco grande e dá vontade de fechar a Bíblia e dar na cabeça do pregador da noite e de alguns pastores. Se prega tudo menos a volta de Cristo. Olhe na televisão, quase que 100% dos programas evangélicos só prega ouro e prata. Só prega que Jesus vai dar, que Jesus vai abençoar, que Jesus vai conceder, que Jesus vai virar o teu cativeiro, que Jesus vai fazer a roda gigante girar. E agora no final do ano parece que pregador se veste de roupa de Papai Noel e começa a mentir no púlpito, dizendo: até o final do ano ele vai te dar, antes do ano acabar Deus vai te dar. Jesus não morreu na cruz para me dar coisas na terra, Jesus morreu na cruz para me levar para o céu. Esta é a mensagem que deve priorizar, que deve priorizar. Prega o céu, 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 prega o céu. Eu vim aqui declarar nessa noite: o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando. A volta de Jesus não é conto da carochinha. A volta de Jesus foi dita por ele mesmo: eu vou, e se eu for, eu irei para preparar-vos lugar, e voltarei
para que onde eu estiver vocês estejais também, porque eu os levarei para lá. O problema não é termos esse desejo apenas. O problema é não alinharmos a nossa vida a este desejo. Se eu perguntar quem quer ir para o céu, não vai ficar ninguém de mão abaixada. O problema é quando João escreve: agora, amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, assim como ele é, o veremos. E todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, sabendo que ele é puro. Quem diz que prioriza o reino e espera a volta de Jesus, purifica o olhinho, purifica a boquinha, purifica a mãozinha, purifica o ouvidinho e purifica o pezinho também. Teu ouvido não ouve Beyoncé, teu ouvido não ouve baile funk, teu ouvido não ouve Sandy Júnior, teu ouvido não ouve música do mundo, teu olhos não fica vendo Fazenda, Big Brother e pornografia na internet. Quem espera o reino dos céus, purifica, 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 purifica na água da palavra nessa noite, purifica. Quem espera o rei do reino tem paz com todos, porque sem ela e sem a santificação ninguém verá a Deus. Sabe o que me deixa intrigado? É esse movimento que eu gosto, a gente gosta, mas quando acaba o culto, não vou com a cara dela. Você deveria se converter de novo. Não vem botar a mão na minha cabeça cheio de ira no coração, porque eu vou tirar a mão da minha cabeça na hora. Vai botar a mão na cabeça de bode. É hora da igreja entender que a paz ainda deve caracterizar o verdadeiro cristão. E quem vai morar no céu, seguir a paz com todos. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar. Mais pacificação nas redes sociais. Para de brigar por causa de direita e de esquerda. Você não foi chamado para brigar, você foi chamado para pacificar, porque você vai morar no céu. Você vai morar no céu. Jesus vai voltar. Aleluia. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Pode ser hoje, pode ser nesta noite. Quem sabe, meu pastor Anderson, esse seja o último congresso da Wakadesk. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Se entrega, se purifica, se santifica, se prepara, se prepara, se prepara. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Quem pode adorar a Ele? Quem pode adorar a Ele? Aprendi com um professor, lembrei agora, uma aula de escatologia. Ele disse as seguintes palavras: viva de tal maneira que o teu próximo passo talvez não toque na terra, porque a qualquer momento ele vai te raptar. Por isso que Paulo vai escrever à igreja de Tessalônica dizendo: não quero, irmãos, que sejais como os demais, ignorantes, que não têm esperança acerca dos que dormem. Porque cremos que se Deus ressuscitou Cristo dos mortos, também tornará a trazer os que morreram em Cristo juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra que está escrita: porque o mesmo Senhor, disse Paulo, descerá do céu com alarido de glória, com voz de arcanjo e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, eu amo quando Paulo diz de nós, porque Paulo não só prega sobre arrebatamento, Paulo está desejando o arrebatamento. Paulo está dizendo: porque depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos raptados a encontrar o Senhor nos ares. E Paulo vai dizendo:
no versículo de número 18 do capítulo 4 de 1ª carta aos Tessalonicenses: portanto, consolai-vos com estas palavras uns aos outros. Qual é a palavra que Paulo está dizendo que é consolo para o crente? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas a igreja de Corinto tinha dificuldade de acreditar nisso, porque estava tendo uma celeuma teológica acerca da ressurreição dos mortos, o que motivou Paulo a escrever o capítulo de número 15 da 1ª carta. E aí, a partir do versículo 51, Paulo vai dizer: na verdade, eis que vos digo um mistério. Que mistério é esse, irmão Paulo? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, do grego atomos, unidade indivisível do tempo, não tem como precisar. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Não é a última trombeta do Apocalipse, é a última que anuncia o fim da igreja na terra e o início da grande tribulação na terra. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e depois nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, e aí há um brado de triunfo na eternidade: tragada foi a morte na vitória. Parece-me que Paulo é transportado para as regiões celestiais para dizer que quando a igreja for arrebatada, ela vai dar um grito para o inferno ouvir: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Escute, deixa o titio, o professor Rafael, explicar a exegese do versículo 58. Portanto, vocês não fugiram da aula de língua portuguesa, conjunção conclusiva. Estou terminando. Sede, no grego não é sede, é ginomai. E o que é o ginomai? É transformem-se, dando uma ideia de transformação contínua e permanente. O que Paulo está dizendo é: quem espera a volta dele, transforma-se na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Não, eu queria só me transformar no 25º congresso da UACADES, que parou no lugar errado. A transformação aqui não é só para 4 dias. A transformação aqui será permanente. Transformem-se em quê? O tradutor apresenta a palavra firme, mas no grego é edraiós, que não tem a ideia tanto de firmeza, tem a ideia de ser inabalável. É quem recebe pancada e não se abala. É quem recebe vento de doutrina e não cede aos ventos de doutrinas da modernidade. O que Paulo está dizendo é: quem espera a volta de Cristo não se deixa seduzir por nada, mantém-se inabalável. Eu tenho uma palavra para quem é jovem nesta noite, quem é adolescente. Tem gente aí beijando em 3 bocas, mas você não vai se abalar por conta dos outros que estão beijando. Fica firme, você é crente, está esperando Jesus voltar. Tem gente aí indo para motelzinho e você concordando, mas Jesus parou na tua frente nessa noite para dizer: fica firme, eu vou voltar, e vou voltar para quem não cede, vou voltar para quem não se abala. Firmeza, constância, termo grego amatekinetos, que é inamovível. Não basta ser inabalável, não pode se mover. Continuo para concluir. Sempre abundantes, do grego periseontes, que deriva da palavra grega pericel. E o que é o periseontes, derivado do pericel?
é exercer uma força além do comum. Quem espera a volta de Jesus, entendendo que Ele é o Rei do reino e que Ele e o reino é a prioridade, exerce uma força além do comum. Eu não vou dizer que aqui a gente não está cansado. Se eu com 34 anos, pregando há 14, já estou cansado, imagine os pastores que estão aqui labutando há mais de 40 anos. Fazer a obra de Deus e estar no reino de Deus cansa, traz cansaço espiritual, traz lassidão emocional, traz desgaste no corpo físico. Quantos pastores que estão com diabetes, quantos pastores que estão hipertenso, mas eu vim aqui nessa noite trazer também uma palavra de refrigério ao ministério, e para quem está levando a obra de Deus a sério, exerça uma força um pouco mais. Eu sei que está doendo, mas Ele está dizendo sofra mais. Eu sei que está padecendo, mas Ele está dizendo aguenta mais. Eu sei que estão descendo um porrete em você, desculpe o termo, descendo a madeira, te batendo, te agredindo, te caluniando, te difamando, e você está querendo desistir. Ei, mulher de Deus, o Eterno manda te dizer: aguenta, 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 aguenta. Aquilo que há de vir virá e não tardará. Ele tem uma recompensa, Ele tem uma recompensa, Ele tem uma recompensa. Obrigado, meu pastor, pela generosidade. Eu sei, mas eu vou continuar o 10. Primeiro, não perca o desejo pela volta do Rei. Segunda verdade que envolve a igreja do Sinai e a igreja do cenáculo. A igreja do Sinai buscou as coisas visíveis, fizeram um bezerro de ouro. Mas a igreja do cenáculo nunca ficou presa a coisas visíveis. E nós? Se não tiver a campanha das 7h15, o povo não vem. Se não tiver a campanha das 7h15, não vem. Se não tiver o pregador famoso, não vem. Se não tiver o cantor famoso, não vem. Aí Deus te pegou nessa noite, porque você estava perguntando: quem é esse aí? Quem é esse aí? Eu nunca ouvi falar. Você não tem que ouvir falar sobre mim, você tem que ouvir falar sobre a palavra de Deus. Para com esse negócio de só vir com pregador famoso, só vir com pregador conhecido. O reino de Deus não é o que você vê. O reino de Deus, Ele está aqui dentro, e o que Ele fala ao teu coração. Buscando as coisas visíveis. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas só querem coisas visíveis. Já saem de casa dizendo: vou buscar minha bênção. Aqui não é primeiro lugar para você buscar bênção. Aqui é para você buscar conversão e salvação. Carro você vai trabalhar, casa você vai trabalhar. Se você quer ser aprovada pelo SISU com uma boa nota, que estudasse mais e não ficasse na internet. Para de palhaçada, é hora. Só quer coisas visíveis. O reino de Deus não é nem comida e nem bebida. Não é o que se vê, mas é o que se sente. Paz você não vê, sente. Ainda que o mundo esteja em guerra, mas você sente aqui. Justiça e alegria no espírito. Sem dinheiro, com nódulo maligno, você chega na igreja: paz do Senhor, e aí como é que tá? Tudo bem? Oh meu Deus do céu, levaram meu carro, perdi o emprego, mas estou alegre, porque eu priorizo o reino. E quem prioriza o reino vive o que Paulo disse: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos. Terceiro, a igreja do Sinai fez dos seus pertences o seu próprio Deus. A igreja do cenáculo entregou os seus pertences na obra de Deus nos pés dos apóstolos. Porque a igreja que prioriza o reino não faz dos seus bens o seu Deus. A igreja que prioriza o reino pega os seus bens e entrega no reino. Você está guardando tanto dinheiro para quê, meu irmão? Um monte de adolescente aí, de família humilde, pobre,
que você poderia financiar 50% do curso de inglês, que você poderia financiar a preparação desse jovem para um concurso público, para um colégio militar, para uma universidade. Pelo amor de Deus, está guardando dinheiro para comprar um carro de 300 mil reais. O Eterno parou aqui na tua frente nesta noite para lhe dizer: quem prioriza o reino entrega os seus bens ao reino. Por quê? Para que juntar tanto bem aqui, a traça e o ferrugem vão corromper. E é nesse sentido, e também no que falei anteriormente, que Jesus vai ensinar. Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos pela vossa vida, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai para as aves dos céus, não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, com todos os vossos cuidados, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não fiam, não trabalham, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, peraí, Jesus explica, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Mas se ele veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, cuidadoso, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque quem procura estas coisas é quem não prioriza o reino. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vim aqui nesta noite lhe dizer que você não precisa correr atrás de coisas, são as coisas que correrão atrás de você quando você priorizar o reino. Penúltimo lugar, a igreja do Sinai caminhava em direção à terra prometida, escrava das coisas do Egito. Não interprete mal, não brigue comigo, por favor, não me leve a mal. Mas a orelha furada no Antigo Testamento era sinal de escravidão. E eles estavam não apenas com a orelha furada, mas estavam com os pendentes do Egito na orelha. Saíram do Egito, mas continuavam escravos do Egito, carregando na vida. A igreja do cenáculo estava livre das coisas do Egito. E nós que dizemos priorizar o reino, estamos livres ou estamos escravos? Simples, é porque meu telefone está por aí, deve estar até desligado. Simples saber se eu sou escravo ou não. Se eu não consigo viver 2 horas de culto sem ficar perto do smartphone, é sinal de que eu sou escravo dele. Se você não consegue ficar no culto sem falar no WhatsApp, é sinal de que você está escravo do WhatsApp. E tudo aquilo que escraviza traz prejuízos para a nossa vida. Mas Ele está aqui nesta noite para dizer: tem libertação, tem libertação, tem libertação. Vai ficando de pé por gentileza. Dedilha aí, meu filho, com graça. Em último lugar, que a igreja do Sinai. Presidente Elias, meu sogro, eu chamo ele de presidente. Ele falou para não fazer graça com ele no púlpito. Primeira vez que ele vem me acompanhar, viu, pastor? Ele me ouve há alguns anos me pregar na igreja dele, mas me acompanhar é difícil. Primeira vez eu trouxe ele hoje. Tá chegando o casamento, aí ele tá. Graças a Deus. Em abril, pastor, se Deus quiser. Escute. A igreja do Sinai levantou um altar de qualquer maneira. Êxodo 32. Levantaram um altar, pastor Ednar, e diz o texto, folgaram no altar. Folgar ali é ter relações sexuais no altar. Mas a igreja do cenáculo levantou um altar com sinceridade. Termino dizendo: caiu fogo do céu em Êxodo 32?
em Atos 2. Porque a igreja que prioriza o reino e tem um altar de sinceridade, o fogo nela vai arder continuamente. Será se ainda tem alguém com altar aí? Será se ainda tem alguém com altar aí? Eu sei que ontem o Renan deu lugar. Eu não sou igual o Renan não. Renan corre, Renan marcha. Eu gosto daquele Bretinho. Aquele Bretinho é simpático. Tem graça de Deus. Eu não sou como o Renan, mas eu creio que Deus ainda derrama fogo no altar. Eu termino esta pregação dizendo que o que mais a igreja evangélica brasileira precisa não é de mais pregadores. O que mais a igreja precisa é que o fogo pegue no coração outra vez. Não é um fogo apenas que me faça pular, mas é um fogo que me faça pregar, que me faça ser santo, que me faça evangelizar, que me faça cuidar dos menos favorecidos, dos mais pobres. Uma igreja que pega fogo, ela impacta a sociedade. Uma igreja que pega fogo, vê o número de adultério arrefecer, vê o número de divórcio cair, vê o número de fornicação diminuir e o número de gente salva crescer. Tem fogo aí, 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 tem fogo aí. Para entregar o microfone ao pastor. Mais importante do que o fogo é a salvação. O fogo vem depois. E de nada adianta você saltar e você não entrar no reino dos céus. Termino fazendo esse convite especial para você que percebeu que perdeu o desejo pelo céu, para você que trocou as coisas invisíveis pelas visíveis, para você que transformou seus bens no seu Deus, para você que está escravo das coisas deste mundo, e para você que tem um altar desconcertado, o Eterno lhe convida nesta noite: muda de vida. Muda de vida. Oh, eu não estou aqui pregando conto da carochinha. Eu tenho uma palavra para jovens aqui, adolescentes, que estão sendo tentados pelo suicídio, que estão sendo tentados pela homossexualidade. Hoje é a noite das cadeias serem quebradas. Hoje é a noite de você se render no altar. Não haverá demônio da prostituição que vai prevalecer na tua vida. O teu pai e a tua mãe, e o Deus que colocou você no ventre da tua mãe, não te gerou para ser prostituta, não te gerou para ser homossexual. Ele te gerou para viver no altar, em santidade, para ir para o céu. É noite de restauração, é noite de conversão, é noite de mudança. 2 grupos de pessoas, 3. Primeiro, e entrego aqui o microfone ao pastor. Quem está afastado dos caminhos do Senhor. Jesus não está te chamando para te dar carro. Jesus não está te chamando para te dar casa. Jesus está te chamando para perdoar os teus pecados. Jesus está te chamando para te livrar da condenação do inferno. Jesus está te chamando porque Ele está voltando para transformar você para sempre. Se você estiver afastado, onde você estiver, o Senhor Jesus te chama para voltar. Saia do teu lugar, estando na galeria, estando aqui na nave da igreja, ou então levante uma das suas mãos, porque nós queremos orar por você. Onde você estiver afastado dos caminhos do Senhor, ou se porventura houver entre nós alguém que ainda não se converteu à fé em Cristo Jesus, publicamente, onde você estiver, você levanta a sua mão. Eu estou vendo lá na galeria um jovem com a mão levantada. Se alguém, membro da igreja, puder trazer este jovem aqui, traga, aplaudindo ao Senhor nessa noite por essa vida. Venha, meu filho, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Alguém possa trazer este jovem. Tem outro lá na galeria. Isso, volta para Jesus. Entrega a sua vida a Cristo. Essa noite é noite de salvação. É noite de salvação. Venha, venha, venha. Venha, 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 venha. Venha, 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 venha. Venha, 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 venha. Venha, Jesus está voltando. E Ele não quer te perder, Ele quer te levar. Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Ele quer te transformar. Aonde você estiver, desce. Desce hoje. Elaia como na terra Súria. Oh, aonde abundou a graça, superabundou onde abundou o pecado, superabundou a graça. É noite de salvação, é noite de salvação, é noite de salvação.
Isso, venha. Aleluia. Venha, venha. Se alguém puder cantar só um trechinho, eu quero voltar ao primeiro amor, porque essa mensagem é para nós voltarmos ao início de tudo. Belém, Machúria. Volte, volte ao início de tudo, volte. Volte, volte àquele tempo que você orava, aquele tempo que você pregava, aquele tempo que teu coração ardia, naquele tempo que você estava preso ao altar. É noite de salvação, é noite de libertação, é noite que Ele vai restaurar você, é noite que esse cigarro de maconha nunca mais vai voltar para tua boca, é noite que essa camisinha nunca mais vai entrar na tua carteira. Jesus vai te libertar, Jesus vai te santificar, Jesus vai te salvar. É noite que a homossexualidade não vai mais tomar conta da tua vida, moça. Pode vir, Jesus te liberta, Jesus te salva, Jesus transforma. Alguém segura ela aí que ela vai cair. Alguém segura essa moça aí. Elaia cama na suri barraio terra. Baragamaturi marraçuia. O demônio hoje perdeu. Mas Jesus ainda transforma. A palavra de Deus ainda muda. Deixa Ele transformar. E põe a mão na cabeça e ora. O demônio vai cair por terra nesta noite. Jesus vai libertar. Jesus vai transformar. Primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Volte. Tem mais gente na galeria, volte. Para de lutar com o Espírito de Deus, volta. Recomeça hoje. Aonde abundou o teu pecado, vai superabundar a graça. Não importa o que você fez, o perdão de Deus está disponível se você se arrepender. Onde você estiver, volta. Ao início, Aleluia. de tudo, Encontrar-te contigo, Senhor. Para Jesus nessa noite. Isso, desça, meu filho, dessa galeria. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Ele vai reconstruir a sua vida. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Estamos aguardando você voltar. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Estenda suas mãos para cá, por favor. Nós vamos orar por essas vidas. Nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome por essa noite, porque Tu tens falado conosco pela Sua palavra, e a Tua palavra apontou para o Salvador, e o Espírito Santo convenceu essas vidas da justiça, do pecado e do juízo, e por esta razão elas estão aqui junto ao Teu altar. Que as Tuas mãos possam se estender para esses adolescentes, jovens, moças, rapazes que aqui estão. Perdoa-lhes os pecados, quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra os grilhões, liberta de qualquer vício, liberta das drogas, liberta da prostituição, liberta da homossexualidade. Ó Senhor, levanta moças, rapazes, façam deles instrumentos de glória, façam deles instrumento para a glorificação do Teu nome. Tu ainda és o Jesus que muda, Tu ainda és o Jesus que transforma. Escreva o nome delas no livro da vida. Dê a elas, ó Senhor, a alegria da salvação e a oportunidade de viver eternamente contigo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda, você pode dizer amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas. Dê um abraço nelas, Pastor José Pedro.